turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que é a professora Helene de Artes, do Colégio Ampliação falando, e hoje a aula de hoje vai ser sobre grafite. O grafite, hoje em dia, ele está em torno da gente, então ele é uma manifestação artística que nós podemos ver nas ruas, nas cidades principalmente, e ele vem ganhando espaço, tanto em museus quanto em galerias de arte. Então é muito comum agora você encontrar um determinado público, consumidor, que ele vem comprando determinadas telas com aspectos de grafite, que a gente vai ver ao longo do vídeo quais são esses aspectos. Eu gostaria de deixar bastante claro sobre as diferenças entre grafite e pichação. Ambos são uma expressão do homem sobre a cidade, utilizam o mesmo suporte que é a parede, né, o muro da cidade, mas ambos são ocasionados e inspirados de formas diferentes e se apresentam de formas diferentes. Enquanto o grafiteiro, ele tem um domínio bastante elevado do material que ele usa, né, que no caso é o spray. Além disso, ele tem domínio de desenho, ele tem domínio de luz e sombra, ele compreende determinadas técnicas de teoria da cor, e às vezes ele é um observador, porque o grafite, ele às vezes pode utilizar elementos da cena urbana a seu favor. Então vejam bem, aqui a professora vai trazer uma imagem, e se vocês olharem, vocês vão ver que o grafiteiro, ele prestou atenção no quê? Na copa da árvore. Então ele utiliza a copa da árvore a seu favor para compor o desenho dele, ok? Agora, se você parar para pensar em pichação, ele normalmente traz códigos. Você normalmente não vai conseguir, se você não participa daquele meio, né, do qual a pessoa fez, você não vai compreender porque ele utiliza através de códigos. Mas são duas situações aí que você precisa levar em consideração. A pichação, ele vai ser quase que uma demarcação de território, ok? E a segunda, eu acho até muito mais forte do que a demarcação de território, de gangues, é a questão do perigo, porque eles se colocam em situações muito perigosas para conseguir fazer determinada palavra, né? Para fazer aqueles códigos que eles escrevem. Só que eu quero deixar claro que tanto o grafite quanto a pichação, ambos precisam ter permissão. No caso da pichação, eles nunca pedem. No grafite, você pode até encontrar uma porcentagem muito maior. Além disso, prefeituras de cidades, no nosso caso, na cidade de Curitiba, você vai encontrar, como posso dizer, em que o prefeito contrata os serviços de grafiteiros da área para que façam algum grafite na cidade. Então, aqui a professora vai trazer dois exemplos. Um você vai encontrar lá na Marechal Deodoro e o outro lá no Largo da Ordem. Então vejam aí as imagens, vocês vão perceber que são grafites gigantes, ambos diferentes, né? Se você vê esse aqui, ó, é de uma cena de um filme, então você vai ver que o grafiteiro tem alto nível de técnica aí, de verossimilhança, de figurativo. Então ele copia fielmente a imagem do qual ele viu. Ao contrário desse aqui do Largo da Ordem, em que ele é bastante um abstrato, né, um desenho bastante estilizado, mas eu gosto de deixar bem ciente na situação de que o Largo da Ordem, para quem não conhece, é o centro histórico de Curitiba, e ele insere numa arquitetura bastante antiga um grafite que é de hoje com uma solução imagética bastante moderna. Agora, a professora vai falar um pouquinho sobre a história do grafite. O grafite, ele vai surgir na década de 1970 em uma grande metrópole, que é Nova York, nos Estados Unidos. E nesse período de 1970, ele não vai vir sozinho.
ele vai surgir junto com outras duas vertentes artísticas. Peraí, professor, o que você está falando? Vertente artística? Sim. Então, o grafite, ele entra na vertente artística de artes visuais e vai vir outras duas diferentes, que é o hip hop, que entra na música, e o street dance, que entra na dança, ok? Então, eles três vão vir juntos, todos quase no mesmo período, no mesmo, situação, e todos eles precisam ser feitos na cidade, porque ele surge em grandes metrópoles, que no caso foi Nova York. Então, se você parar para pensar no termo street dance, é dança de rua. Então, ele precisa ser feito na rua. Então, e outra coisa também que eu preciso falar para vocês é que grafite e hip hop, essas duas, eles vão ter um cunho crítico. Então, professor, o que é isso? Cunho crítico. Eles vão criticar através desse vertente artística, um através da música e o outro através da arte, alguns posicionamentos do governo, ou vai tratar de questões raciais, sociais. E eles sempre vão tratar de forma um pouco irônica, principalmente em artes visuais e grafite. Irônica, sarcástica. Então, vocês já vão entender um pouquinho, que a professora vai trazer um exemplo. Em específico, o grafite, a gente acha que é só pegar um spray e ir pintando, contornando, mas não. Durante esse período, desde 1970, ele vem desenvolvendo diversas técnicas, e dentre elas, o que a gente vai trabalhar hoje, que a professora vai trazer um pouquinho de uma ideia para vocês, é o stencil. Então, o stencil nada mais é do que um molde vazado. E a professora separou aqui para vocês de um ex-aluno da prof, que a prof trabalhou em sala, e ele me deu esse aqui. Eu até pedi, porque ficou bem bacana, um bom exemplo. Então, olha só, um molde vazado, ok? Ele achou na internet, porque na internet tem vários exemplos. Então, se você colocar stencil lá no Google, vai aparecer vários exemplos. E ele vai trazer especificamente a forma e onde você deve recortar. Porque, ele imprimiu, colou num papel mais durinho. Então, não tem como ver aqui, mas ele imprimiu, ele colou nesse papel durinho e retirou a linha escura. Um dos grafiteiros mais famosos do mundo, vocês provavelmente já devem ter topado com ele pela rede social, ou pela TV, ou por um filme, é um artista londrino, de Londres, chamado Banksy. Então, ele tem os dois grafites mais famosos, que é o da menininha que perdeu o balão, e o outro do manifestante com um buquê que de vez de ele estar arremessando alguma pedra ou alguma coisa, ele vai arremessar aí um buquê de flores. Então, lembra quando a professora falou sobre a crítica social e a ironia? Está exatamente nessas duas situações. Uma menininha perdeu o balão, só que a expressão da menina é como se ela tivesse perdido a esperança. Enquanto o manifestante, ele troca um elemento por outro. E é comum esse artista, esse grafiteiro, ele criticar principalmente a posição de autoridade. Então, aqui vai uma série de exemplos, Então, ele sempre vai criticar, vai deixar de forma meio que de humor essa situação, essa relação com as autoridades. Agora, a gente vai para a prática, ok? Então, a professora vai propor que vocês façam um desenho e remeter a essa ideia do stencil. Acompanhem para a gente fazer juntos, beleza? Você vai precisar de papel, lápis, borracha, tesoura e lápis de cor. Forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. We're waiting for you, my love.
see it all. Então, para você que ficou com interesse naquilo que a professora falou que tem na internet, se você colocar lá no Google moldes, stencil, grafite, vai vir uma série de exemplos prontos para impressão. Então, vocês podem baixar e recortar a partezinha preta, que vai dar certinho também, igual a professora ensinou na técnica, tanto com tinta quanto com lápis de cor. Então é isso, sexto ano. Espero que vocês tenham gostado. Professora, com bastante saudades. Desejo a vocês bons estudos, fiquem seguros e até a próxima.